Oi, turminha, tudo bom com vocês? Com a tia tá tudo bem, tá? Só que a tia amanheceu hoje com um coraçãozinho apertado de saudade de todos vocês, mas com a esperança de que tudo isso vai passar e a gente vai se encontrar. Valeu? Bom, meus amores, a nossa aula de hoje é de história. Hoje nós temos história e o livro de reforço. Então, a nossa atividade de história está na página 23, tá? Página 23 de história. O nosso livro de reforço, página 34, tá certo? O nosso conteúdo de hoje é a cultura indígena. Nós vamos falar sobre a cultura indígena. Nós vamos falar onde eles vivem, tá? Nós vamos falar sobre essa cultura. Então, os índios brasileiros, eles vivem em tribos que se dividem em tabas ou aldeias, tá? E o que é taba ou o que é aldeia? São lugares onde o povo indígena vive, tá? Então, na aldeia, existem dois líderes, o chefe da aldeia e o pajé. Então, nós vamos entender ao longo da aula o que é o chefe, qual a sua função e o que é o pajé e qual a função do pajé, tá certo? Então, vamos lá. O chefe da aldeia. O chefe da aldeia, em geral, é um homem justo, bom e sempre escolhido entre os mais velhos da tribo, tá? O chefe da aldeia não é nenhum jovem, ele é um homem bom, ele é um homem justo e ele é escolhido entre os mais velhos daquela tribo, tá? E o que é o pajé? Já o pajé ou xamã, tá? É o líder espiritual da tribo. Isso porque no Brasil a religião da tribo indígena está ligada muito ao xamanismo, certo? O pajé, eles são escolhidos pela comunidade para a função de sacerdote, ou seja, todos os pajés, eles apresentam, na verdade, poderes, certo? Poderes mágicos, curas, adivinhações, transe místicos. Então, essa é a função do pajé. É por isso que o pajé, ele é responsável pela vida espiritual da tribo, tá? Então, ele é responsável pela cura, ele é responsável pela doença, curar algum índio está doente. Então, a função do pajé é fazer os chás e curar. Essa é a função do pajé, tá certo? É muito comum que os índios acreditem também na natureza como algo muito vivo. Por quê? Porque eles acreditam que, se não desmatar a natureza, elas podem viver muito mais do que as pessoas. E é justamente da natureza onde eles pegam remédio para a cura, tá certo? E ele acha que a natureza, eles entendem que a natureza ela é algo vivo, tá certo? Porque elas podem viver muito tempo. A religiosidade das tribos está ligada à musicalidade, pois a música está presente, gente, em todas as ações coletivas, que é os cultos, ritos, curas, magias e festas. Todos participam da música, todos participam, sejam ele velho, adulto, novo, criança, todos eles participam dessa dança. Mas cada povo tem a sua música, tem a sua dança, tem os seus rituais, que é a principal característica dos índios, tá? Então, o maracá ou chocalho, esse daqui, o maracá ou chocalho, é um instrumento musical mais comum
dos índios. Então, esse maracá ou chocalho, ele é um dos instrumentos mais comuns, onde os índios usam muito para a dança, tá? Então, a dança, ela é usada para o lazer, ela é usada também para uma cerimônia religiosa, tá certo? E é por meio da fala, é por meio da contação de história, né, que eles ensinam, eles transmitem, tá, de geração para geração, toda a sua tradição. Por quê? Para que a sua tradição, para que aquilo que foi aprendido não se perca com o tempo. Então, eles vão contando a história de geração para geração, para que a sua tradição, ela não fique para trás, ela não seja esquecida, tá certo? Por isso que a contação de história nas tribos, ela sempre tem, né? Então, nas aldeias, cada membro tem seu trabalho. Exemplo, caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, são tarefas dos homens, tá? Tem também as tarefas das mulheres. Quais são as tarefas das mulheres? Plantar, colher, preparar os alimentos, cuidar dos filhos, cozer, fazer cestos e artefatos em cerâmica. Essas são a tarefa das mulheres. As atividades das crianças, quais são? Brincar, né? Por quê? A tarefa da criança indígena é brincar, porque eles acreditam que através da brincadeira a criança ela vai se preparando, tá? Eles acreditam que as crianças brincando, porque as crianças brincam imitando os adultos. Então, quando eles imitam os adultos brincando, os índios acreditam que isso já é uma preparação, tá certo? Já é uma preparação para a sua vida adulta. É por isso que as crianças, eles deixam muito essa parte aí das crianças brincarem. Não, as crianças elas não vão trabalhar, mas elas vão brincar. E com essas brincadeiras que muitos fazem, que é de imitar os adultos, né? Muitos imitam o pajé, muitos imitam o chefe, muitos imitam as mães, né? Na costura, né? Muitos imitam a mãe fazendo comida. Então, eles acreditam que quando eles começam a imitar, eles estão se preparando para uma vida adulta, né? Tá certo? Enfim, gente, é possível perceber que toda aldeia, os índios, eles estão baseados sempre na coletividade, né? Então, a gente percebe que toda a cultura indígena, ela está baseada sempre na coletividade, tá? Nunca é um só, um faz isso, não. É sempre no coletivo. As tarefas, elas são sempre divididas, tá certo? Então, essa aí é a nossa aulinha, tá certo? Sobre a cultura indígena, nós entendemos o que é o chefe da tribo, que são os pajés, né? Qual a função dos homens na tribo, quais as funções das mulheres, o que as crianças fazem, tá certo? E aprendemos também que toda a cultura indígena, ela está baseada no coletivo, tá certo? Até aí? Então, meus amores, vamos para a nossa atividade da página 23, tá certo? Vou repetir. História, página 23. Nós vamos fazer a página 23 de História e iremos fazer também a página 34 de reforço, tá? Vamos para o exercício da página de História. Primeiro quesito, página 23. Primeiro quesito, complete corretamente os espaços abaixo. Então, a letra A. Os indígenas, aí tem um tracinho, vive em... Tem o tracinho, você vai completar. Letra B. As tribos se dividem em tracinho ou tracinho.
Nas aldeias existem 2 líderes. Em geral, é um homem. Como é esse homem? Nas aldeias, letras C. Nas aldeias existem 2 líderes, o chefe da aldeia e o pajé. O tracinho da aldeia, em geral, é um homem